tem gente que é mais técnico mesmo. Isso não é um problema. A gente não pode criar, sabe, Igor, uma cara pronta para o médico, porque tem paciente que prefere um médico mais técnico que não se envolva, né? A questão é a situação. Foi o cara que conseguiu te atender bem na situação? Eu sou um cara que eu me empatizo pelo paciente. Eu acho que para mim, quando você pergunta assim, qual que é a tua característica mais marcante em relação ao que você exerce profissionalmente? Eu me sinto na pele do paciente. Então, aquela dor dele é minha. E eu tento entender quem é ele para poder tratá-lo, para poder consertar ele do jeito que ele precisa. E se eu não puder consertar, se eu não tiver conserto, para poder pelo menos consolar. Porque isso também faz parte do trabalho do médico. Você está junto da pessoa. E dentro de situações como essas, né, cada pessoa ela tem o estilo de médico que ela procura. Tem médico excelente tecnicamente, mas que tem um contato mais complicado. Outros médicos têm um ótimo contato, mas tecnicamente os caras são terríveis, né? Que é o que o pessoal está reclamando agora. Porque você é médico de Instagram, isso. E realmente, tem gente que é fraco tecnicamente, né? Profissão é profissão, Igão. Tá? Você tem bons profissionais, você tem profissionais regulares. Sim. Né? Ninguém tá isento disso. É, né? porque tem médico que se forma com 7 e com 10, né? Também tem essa, né? Agora precisa ver no que ele formou com 10 e o que ele formou com 7. Sim, entendi. Né? Na minha faculdade era assim, a nota para passar era 7. Né? E às vezes, né, o melhor cara não é o que tem 10 em um e 7 em outro, mas é o cara que tem 9 em todas. É o cara equilibrado. Você tem que ter a empatia certa com o paciente, porque senão você deixa o paciente ansioso. Você tem que ter um grau de tecnicidade importante, porque senão, se você for absolutamente técnico, às vezes você faz você toma uma decisão sem conversar com o seu paciente, porque você acha que como você sabe realmente aquilo é o melhor. Não é bem isso que a gente faz. Né? O médico ele é um auxiliar do paciente, ele cuida do paciente. Né? O médico serve o paciente. O médico está dentro das profissões de servir a humanidade. Por isso que a medicina ela é um bem da humanidade, ela não é a propriedade do médico. É isso que as pessoas precisam entender. E isso, por que isso precisa ser entendido? Porque num cenário como a gente viveu desse pandemônio, né, o médico foi o que menos falou. Eu vi jornalista batendo boca com o médico. Mas veja bem, cara, não interessa, o cara é médico, ele sabe o que é atender um paciente. Aonde que é o ambulatório que esse jornalista atende? Né? Me fala, quantos pacientes ele atendeu? E desculpa, mas isso conta. Né? Ou você chama o eletricista para consertar o encanamento da sua casa, você chama o pedreiro para consertar seu carro. Aí fica esse monte de político e jornalista falando abobrinha na TV querendo colocar médico contra médico. Primeiro que médico nunca concordou. Por que você tem uma junta médica, mítico? Não é para todo mundo concordar, é para as pessoas discordarem racionalmente. E aí, das discordâncias, você achar um caminho em comum, aonde você tenha uma melhor decisão. Médicos estão acostumados a fazer isso há centenas de anos, pessoal. Né? E aí, de repente, vem um jornalista chucro que quer que tenha unanimidade. Primeiro que toda unanimidade é burra. E segundo, quem é ele para poder fazer um julgamento do que está acontecendo ali? Então, eu fiquei possesso do que fizeram com a medicina nesse cenário. E mais, me mostrou o quanto a maioria dos políticos do Brasil, eles não conhecem a sua população. Eu trabalhei 12 anos no SUS, Igão. 12 anos no Vila Maria. Sabe que eu atendia gente lá? Que chegava para mim no pronto-socorro e falava assim, pelo amor de Deus, doutor, não me põe na caixa porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Teve um sujeito que eu tive que fazer um procedimento na sala de emergência porque não tinha vaga no centro cirúrgico, porque ele falou, doutor, se o senhor não resolver isso aqui agora, eu não vou ter como ir para outro lugar para me tratar. E eu trabalho amanhã. Cara, o que você faz? Nossa Senhora. Vai atrás de resolver. E aí? E ele estava certo. Igão, se eu fosse colocar ele na burocracia, ele ia marcar para o ambulatório de especialidade, para não sei o que, ele tinha uma lesão que eu sabia tratar. Por mais que fosse uma lesão de subespecialista, era uma lesão de mão. Né? Por mais que fosse uma lesão de subespecialidade, já a nível, né, um pouco mais aumentado, por um acaso era uma coisa que eu sabia tratar. Sorte dele, né, e sorte minha que eu pude ajudá-lo. Né? E a gente faz essas coisas. A gente faz essas coisas porque, sabe, é você tratar o paciente. É aquilo que a gente estava falando no começo. A pessoa não é uma doença, a pessoa é uma pessoa.
Se você não sabe separar as coisas e lidar com a pessoa de acordo do que ela precisa, cara, talvez você não esteja fazendo seu papel número 10 ou nota 10. Né? Às vezes você sabe tudo que é para você, mas você não sabe explicar. Aí não dá.